Mas essa molecada que tá vindo da base, a gente sabe que... Todo mundo sabe que vocês estão passando um momento dificílimo, ainda mais o momento que vive o clube, mas foi de entrega. Essa molecada veio cometer o Kaique, esse menino, o Negão, que fez grande partida já aqui contra o Bahia, e aí nesse jogo também, dando combate, seguindo a mesma linha. Aí que tá legal que você tem uma referência, viu, Rê? Que você fala muito aqui no negócio de referência. O Yuri Alberto sendo referência para essa molecada do que? Disposição, de entrega. E nesse jogo, esperava-se o quê? Thales Magno tentando resolver e o Romero. Só que não apareceram. Por quê? Não tô Porque tem treinador vendo tudo isso. Então, aí que tá. Aí você vê a cabeça do treinador. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e hoje vamos ver as últimas notícias, tudo que rolou lá no jogo aberto. O Timão venceu o Vasco fora de casa, um jogaço, um 3-2 daqueles, né? Com muita emoção até os acréscimos, até o final. E o Ronaldo ficou maluco ao vivo no jogo aberto de hoje, a Renata elogiou, enfim, é o que vamos ver. A partir de agora, deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada sem mais enrolação. Vamos direto pro vídeo ver as últimas novidades sobre o nosso Corinthians. Públicas do Diniz. É disputar a Libertadores no ano que vem. Olha, vamos falar de Vasco da Gama 2, Corinthians 3, jogaço, 5 gols. Teve broncas públicas do Diniz, a mais pesada no Ryan. E o Corinthians traz na bagagem 3 pontos importantes, pensando em Copa do Brasil, no Atlético Paranaense e nos desfalques, Rona. Desde os primeiros minutos, Bidu e Mateuzinho levaram perigo pelas laterais. Aos 20, Matheus Bidu cruzou na medida para Maicon abrir o placar para os paulistas. Maicon! Timão faz 1-0. O Bidu foi muito bem no cruzamento porque a gente sabia que tinha aquele espaço e eu fui feliz em aproveitar. Acho que foi um gol mérito coletivo e principalmente do Dorival, que trabalhou bastante essa jogada durante a semana. Na sequência, Maicon e Breno Bidon tiveram chances de ampliar, mas erraram o alvo. Aos 40, Hugo Souza fez um milagre. David tocou para Ryan, que chutou forte da entrada da área. A bola foi direto nas mãos do goleiro corintiano. Não foi um jogo simples, não foi fácil. Nós tivemos um ótimo volume no último terço de campo e isso foi importante. Desde o primeiro tempo, tivemos um jogo com um certo controle, porém dificultado também pelas ações da equipe adversária. O Vasco voltou mais ligado no segundo tempo. Primeiro, Verratti perdeu de cabeça. Logo depois, André Ramalho colocou a mão na bola na área. Pênalti assinalado e convertido pelo argentino. Tudo igual em São Januário. A torcida se animou, mas a tarde era corintiana. Aos 23, Garro arriscou de fora. Léo Jardim defendeu e no rebote, Mateuzinho cruzou para Guinegão marcar o segundo. Depois, Gustavo Henrique de cabeça fez o terceiro. Já nos acréscimos, Ryan descontou, mas não evitou mais uma derrota cruzmaltina em casa. A gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as 2 partidas que a gente fez, que foram as 2 piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. No Brasileirão, o Vasco vive um momento muito difícil, principalmente quando se trata de jogos dentro de casa. A última vitória do Cruzmaltino como mandante no Campeonato Brasileiro foi em maio contra o Fortaleza. A gente não tem conseguido manter o bom nível de atuações, a gente tem oscilado muito durante a competição, durante o ano. A gente precisava desse resultado positivo. A gente vinha de uma sequência bem ruim no Campeonato Brasileiro e nada como uma vitória fora de casa contra um adversário difícil para dar essa confiança para a gente, mudar esse cenário de toda essa sequência ruim que a gente veio. Videncial. Vai, Rona, fala com o Mateuzinho, com o Matheus Bidu, pode abrir seu coração corintiano. Menina Renata, confesso a você que eu estava assim, meio eufórico para ver o que seria o Corinthians nesse jogo, porque sem grandes jogadores, é mais de criação depois. Aí, quando sai a escalação, vai lá, Garro no banco. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
O que vai acontecer com o Corinthians? Mas essa molecada que está vindo da base, a gente sabe que... Todo mundo sabe que vocês estão passando um momento dificílimo, ainda mais o momento que vive o clube, mas foi de entrega. Essa molecada veio com o Metego Kaique, esse menino, o Negão, que fez grande partida já aqui contra o Bahia, e aí nesse jogo também, dando combate, seguindo a mesma linha. Aí que tá legal que você tem uma referência, viu, Rê? Que você fala muito aqui no negócio de referência. O Yuri Alberto sendo referência para essa molecada do que? Disposição, de entrega. E nesse jogo, esperava-se o quê? Thales Magno tentando resolver e o Romero. Só que não apareceram. Por quê? Não tô Porque tem treinador vendo tudo isso. Então, aí que tá. Aí você vê a cabeça do treinador. Mas aí depois você se depara com a coletiva do Dorival Júnior. O Dorival, você deve estar brincando com a nossa cara de corintiano, Que velho. isso, irmão, ganhar. Você deve estar brincando, velho. Ganhou lá de 3-2 do Vasco. Falar que o Pérez Torres precisa do que ele precisa? Fala pra mim que você quer me enganar. Você quer me enganar, então você fala pra mim, Dorival. O que precisa é só levar ele no aeroporto, pagar a multa... e levar ele no aeroporto. É só isso que precisa. Você tem que recuperar um time, não um jogador aí. O Corinthians tem muita gente querendo. E quem não quer tem que estar do lado de fora. Você não pode insistir e colocar tudo a perder. Onde já se viu você colocar o carro... Se você quer ajudar o jogador, ajuda a molecada da base. Vai lá, coloca do lado direito, vai lá, orienta pro lado do meio de campo, vai lá, orienta os demais, porque você não pode ficar arrastando um peso morto. Porque o Félix Torres, eu não conheço ele, eu vejo o futebol dele. Eu estou falando do futebol que ele não tem. Ele não tem futebol para jogar no Corinthians. E você vem na coletiva falar o que para mim? Pro torcedor corintiano. Você tá jogando junto, tá batendo palma para doido dançar, você vai junto. O Corinthians é assim, irmão. Ele arrasta. Quem for do bem, vai do bem. Quem é do mal também vai sendo arrastado. Então não vem com conversa fiada aqui. Você colocou muito bem a equipe em campo, parabéns. Porque o meio de campo atuante pressionou o time do Diniz, fez aquela marcação que deveria na saída de bola, contra-atacou, fez o gol, depois soube marcar, soube sofrer um pouco, mas não vem falar pra gente de futebol de bola. Que aí você tá esmagando a gente na coletiva, falando que ele precisa do quê? Precisa de carinho. Ele precisa do caminho para o aeroporto. Félix Torres, caminho para o aeroporto. E vai mais gente aí. Vai mais gente. Porque tem que estar atento. São 90 minutos da vida do jogador. São 90. Tem o treinamento lá, mas são 90 minutos, tem que dar vida. E tem jogador aí que tá achando que tá jogando na seleção, velho. E se você chegou agora, só pra avisar, o Corinthians ganhou fora de casa, pelo amor de Deus. De 3-2, e você falou em caminho do aeroporto. É caminho do aeroporto para São Paulo com 3 pontos na bagagem e caminho para Curitiba com a Copa do Brasil no radar, Cicinho. Tem mais pauleira por aí, né? O Atlético Paranaense, uma grande, assim, adversário pro Corinthians, até porque a fase do Corinthians não é lá essas coisas, mas o Corinthians Você fez que o diga, jogo, né, Cicinho? Ainda bem que eu não tava aqui, né? Eu tava... Eu tive um compromisso, derrubar o Mickey. Você fugiu. Eu fui levar meu filho pra derrubar o Mickey. Aí, não acompanhei essa catástrofe. Mas, assim, o Corinthians, eu acredito que passe, sim, na Copa do Brasil. Fez um grande jogo, eu gostei, né, da questão... assim, eu como joguei de lateral, é tão bacana você ver o lateral chegando na linha de fundo, levantando a cabeça e tocando, né, procurando o companheiro, não jogando aquela bola desesperadamente. E você vê que isso é fruto de treinamento. Tanto o Mateuzinho quanto o Biduzinho chegou na linha de fundo ali e olhou para trás, e sempre tem o cara entrando, porque os zagueiros eles têm esse costume de correr em direção pro gol. Você levantou a cabeça, rola para trás porque tem um momento de pensar. E parabéns ao Corinthians, uma grande vitória. Olha, o que chamou a atenção foi a bronca, e que bronca pública, mais uma vez, não é novidade na carreira do Diniz, só que o Ryan tava lá, ouviu, até fez um golaço no final, não adiantava muito, e essa bronca, a gente tem até uma espécie de leitura labial do Gustavo Machado, famoso por isso. Vamos ver então como foi esse diálogo pouco amistoso. Eu só subi aqui, tô ajudando ali. Não, beleza. Você é lerdo pra caralho. Eu só subi. Pode jogar. Eu só subi. Você tá fudendo, time. Eu só subi. Você não subiu e você não voltou. Vai lá. Não, você foi pro caralho, rapaz. Eu fechei ele no meio. Não fechar não, cara. Pra você pressionar. Pô, mano, num tempo desse você vai fazer gol de quê? Você vai dar um contra-ataque. Olha só. Que isso? Rona, você que é amigo do Pirulito, não, né? mas sabe, eu sou amigo dele, sou amigão dele, joguei com ele tudo. Mas sabe o que eu lembrei aqui? O quê? Que não foi, assim, muito tempo. Foi na sexta-feira que eu, sem querer, saí do chuveiro e deixei a toalha em cima da cama.
Eu vi a Roberta igualzinho o Diniz falando. Já vou falar de chuveiro, viu? De chuveiro também tem. A Roberta falou, você tem que de novo deixar a toalha em cima da cama molhada. Então, a mesma coisa, assim, é uma... Muita gente tá levando pro lado do coração, mas aí eu digo o seguinte, como ex-jogador também, que é uma coisa entre jogadores ali, porque você tem que saber lidar com o jogador, e o Fernando Diniz é psicólogo. Então, cada jogador aceita de um jeito. Mas é que a gente lembra muito daquela história do Tietê, agora eles estão outra vez juntos no Vasco, provavelmente já superaram, né, os problemas. Agora, o Diniz, ele é outro, na beira do gramado, ele é intenso. Ali não dá pra chamar ele de pirulito, ali tem que chamar ele de professor Diniz. E esse é o jeito Diniz de ser, né, Renata? Até porque esse mesmo jogador aí, o Ryan, ele deu entrevista falando que gosta dessas cobranças por parte do Diniz. Por quê? Na equipe de junior, na equipe de base, ele é um talento, esse menino é um talento. Só que ele oscilava muito porque ele dava essas desligadas. Então ali ele não cumpriu um papel e o Diniz chamou a atenção. E ele tem total respaldo dos jogadores, porque o Diniz, ele faz isso daí, mas ele não transfere a responsabilidade. Chamou, bateu no peito. Ele bate no peito, ele chama a atenção dos jogadores, então isso daí, ele tem um aval dos jogadores também, viu? Isso daí a postura do Diniz sempre foi assim, né? É o jeito Diniz de ser e tem essa parceria. Mas quando jogava, não era assim não, Cicinho. Quando ele jogava, ele não era assim não. Ele teve um arranca, né? Uma briga e tal, mas era do jogo. Mas assim, de ficar dessa forma, porque eu acho que você comanda muita gente, Renata, e ali acaba o seguinte, você tem que aumentar o tom. Mas teve um cara que chamou ele de pirulito, ele passou a rasteira no cara, hein? Calma, que daqui a pouquinho a gente fala mais do Diniz, mais da vitória do Corinthians. Então tá aí, né, um pouquinho do que foi comentado, um pouco dessa análise, né, o Timão vence é um resultado muito bom pro Corinthians, porque consegue ali sair dessa maré de jogos ruins, né, jogos difíceis. O Maicon, jogando um pouco mais avançado, fez esse belo gol no cruzamento do Bidu, então uma excelente vitória do Timão. Quero muito saber a opinião de vocês, gostaram ou não gostaram? Félix Torres, hein? E o Félix Torres, hein? Ainda bem que o Corinthians conseguiu 3 pontos para cima do Vasco. Opine abaixo, deixa o like e inscreva-se no canal. E daqui a pouco voltaremos com muito mais informações repercutindo tudo sobre essa grande vitória do Timão, que volta para São Paulo com 3 pontos na bagagem e consegue dar uma respirada antes desse jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Obrigado a todos, valeu!